Bom dia! Vamos terminar hoje o capítulo 2 do livro de Atos e temos muitas coisas para poder aprender, né? Lembra que ontem eu falei que hoje nós íamos ver a respeito de qual deve ser a nossa posição quando nós aprendemos algo a respeito de Deus. Aquelas pessoas aprenderam muitas coisas, né? A respeito de Jesus. Nesses últimos dias nós também aprendemos coisas que talvez para você tenha sido novo, né? E aqui, a partir do verso 37, diz, né, que quando eles ouviram tudo aquilo, compungiu-se o coração e disseram a Pedro e aos homens: Homens e irmãos, o que faremos? Diante das coisas que você descobrir dentro da palavra de Deus, pergunte para Deus, pergunte para o Espírito Santo, para alguém que você saiba que talvez já esteja nessa caminhada há mais tempo. O que eu preciso fazer agora? E a resposta deles foi: Pedro lhe disse: Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário que se tome uma decisão. E a primeira decisão é arrependimento. Lembra que nós comentamos aqui já a respeito de arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento significa mudança de vida. Só que essa mudança de vida, ela vem por meio da presença do Espírito Santo na sua vida. Não é simplesmente pelo seu próprio esforço. Então, o arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo aqui vem falando a respeito do batismo, uma entrega. Não só uma entrega entre você e Deus, mas uma entrega que você faz e você declara para as pessoas: olha, hoje eu vivo uma nova vida. O batismo representa isso. Você dizendo, declarando para as pessoas, testemunhando para as pessoas que você não quer mais viver da mesma forma. Você agora vive de uma forma diferente. E nós recebemos o dom do Espírito Santo para que possamos viver assim. Porque a promessa é para vós. E Deus hoje diz isso para você. Hoje a promessa é para você. Mas não é só para você. E para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor Deus chamar. E quando Deus ele te alcança, ele agora vai te usar para alcançar outras pessoas também. E com muitas outras palavras eles testificavam e exortavam, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Deus não vai nos tirar do mundo. Deus não vai nos tirar do meio dessa sociedade. E nós precisamos mudar de rumo, mesmo no ambiente que nós estamos. Às vezes, as circunstâncias à sua volta não vai mudar e provavelmente, muitas vezes, vai ficar mais difícil conviver ali. Por quê? Porque agora você não age da mesma forma que aquelas pessoas. Mas você tomou uma decisão e por meio de você, aquelas pessoas também vão ser alcançadas. Seguindo aqui, o verso 41 diz: E então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Gente, hoje em dia pouco se vê evangelismo dessa forma. Só que tudo aqui começou o quê? Por meio da ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos fazendo evangelismo sem a presença do Espírito Santo, sem de fato buscarmos e sermos movidos pelo Espírito, pregando o que nós achamos que as pessoas precisam ouvir e nós queremos resultado. Não é assim que a obra de Deus funciona. Quando o poder de Deus, do Espírito Santo, ele é derramado, e quando aquilo que Deus nos coloca de fato, para que a gente pregue para as pessoas, vai ter aqueles que estarão de coração aberto, alegres para receber e tomar uma decisão, porque o Espírito Santo já está preparando cada um deles também. E aqui vem um segredo na caminhada cristã. Verso 42, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos continuar firmemente. Nós precisamos perseverar.
E aqui fala que não é tipo assim, agora eu vou viver a vida, né? De qualquer forma, existia uma doutrina. Jesus ensinou essa doutrina para os apóstolos e agora os apóstolos ensinavam essa doutrina para eles. Hoje, na minha oração, eu estava meditando a respeito disso, de limites. A doutrina, ela representa limites. E esses limites foram estabelecidos para nossa proteção. Esses limites foram estabelecidos para que o reino de Deus possa fazer parte de fato da nossa vida. Porque se eu não aprender a viver o reino de Deus aqui, como que eu vou viver lá no céu? Então, nós precisamos continuar na doutrina, não abandonar. Tem muitas vezes que a gente começa a abrir concessões para que as pessoas venham. Não, mas porque a gente vive uma nova geração. Não. Não é Deus que se adapta a nós. Nós é que nos adaptamos e nos moldamos à imagem e semelhança do caráter de Deus. Então, eles continuavam firmemente na doutrina. Para que eu consiga continuar na doutrina, é preciso haver comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. No partir do pão, ou seja, as necessidades sendo supridas, não é só o pão físico aqui, mas nós precisamos compartilhar as nossas necessidades e nas orações. Tudo começa na oração, porque a oração é a nossa comunicação com o Pai. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. O reino de Deus não é um reino dividido. É um reino de pessoas diferentes umas das outras, mas eles precisam ter tudo em comum. Eles precisam caminhar juntos. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada um necessitava. As pessoas utilizam muito disso daqui para pregar um evangelho errado. Muitos vão lá e doam tudo que tem para que um enriqueça. Não é isso que o evangelho está dizendo. De acordo com a necessidade que eles tinham, eles estavam sendo perseguidos, eles não tinham muitas coisas, mas se eu tinha e eu via que o meu irmão estava precisando de algo, eu vendia o que eu tinha e repartia aquilo com aquele irmão para que ele não ficasse precisando. O evangelho é sobre isso. É sobre eu pensar no interesse não só meu, mas principalmente no interesse do outro. E se existe alguma coisa que eu tenha, que eu possa abrir mão para que o outro não passe necessidade, o Senhor me chama a fazer isso. Verso 46. E eles perseverando diariamente. Gente, a caminhada cristã não é fácil. A caminhada cristã exige perseverança. E é diária. É todos os dias. Eles perseverando diariamente em comum acordo no templo. Ou seja, nós precisamos congregar em comum acordo. E partindo o pão, novamente, de casa em casa, ou seja, o evangelho ele não é só na igreja. É muito fácil ser cristão na igreja. Todo mundo ali está buscando a mesma coisa, né? É muito fácil lá dentro da igreja. Mas nós precisamos também partir o pão de casa em casa. Conviver não é só nos dias de culto que a gente convive com os irmãos. Comunidade é você conviver no dia a dia com eles. No partir do pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. O reino de Deus é simples, não precisa de muita coisa. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Automaticamente as pessoas elas vão se entregar para Deus. Quando nós de fato vivermos o evangelho, vivermos o reino de Deus. Isso foi o que Jesus fez durante o tempo que ele esteve com os discípulos. E agora os discípulos estavam fazendo com aqueles que estavam sendo acrescentados à casa do Pai. Que nós possamos ter essa comunhão com Cristo, permitir que o Espírito Santo nos molde e nos use para que por onde nós passarmos as pessoas sejam arrastadas para perto de Jesus. Que Deus nos abençoe.